A cena é o seguinte: imagina uma contagem regressiva daquelas bem cruéis. 5, 4, 3. Aquela tensão absoluta, né? Exatamente. Meses ou até tipo anos de planejamento, meticuloso, convergindo para um único instante. 2. Uma quantidade absolutamente colossal de energia, dezenas de milhões de dólares em infraestrutura, tudo prestes a ser consumido de uma só vez. 1. E aí não tem mais volta. Nenhuma. O botão de lançamento é pressionado, os motores rugem e o foguete decola. A partir desse exato milissegundo, a sorte está lançada. A equipe não pode mais mexer em nada. Não dá para ajustar o design, não dá para trocar uma peça que falhou, muito menos mudar a aerodinâmica da coisa voando. Qualquer inovação ou correção vai ter que esperar o próximo foguete. E olha, é exatamente com essa precisão meio assustadora que o treinamento das inteligências artificiais mais avançadas funciona hoje. E sabe o que é louco? Essa imagem não é só um exagero dramático para chamar a atenção. Não mesmo. A precisão dessa metáfora é o que torna a discussão sobre a infraestrutura tecnológica atual tão impactante e, francamente, inegociável para o mercado hoje em dia. Ok, vamos desvendar isso então. Hoje, a nossa imersão é sobre inteligência artificial, mas passando bem longe daquela visão superficial de feira de ciências que a gente vê toda hora nas manchetes. Aquela coisa mais focada em meme e imagens geradas, né? Isso. Nós estamos analisando diretrizes estratégicas super profundas, que vêm direto de um documento da IBM Research, ou seja, do centro de controle da missão dessa tecnologia. A ideia dessa nossa exploração de hoje é destilar esses insights e entender por que os chamados modelos fundamentais não são só uma atualização de software. Longe disso. É uma quebra total. Sim, eles são uma mudança tectônica, um rompimento completo com o passado. E para entender como aplicar isso no mundo real, de forma segura e econômica, a gente precisa lembrar daquela analogia inicial. Treinar um modelo desses é a versão digital daquele lançamento espacial. Com milhares de placas gráficas ligadas ao mesmo tempo, meses de processamento contínuo. Exato. O botão é apertado e a coisa simplesmente decola. O que é fascinante aqui é entender a natureza dessa mudança de paradigma. Para a gente pegar a real magnitude do que está rolando nos bastidores das grandes empresas, é fundamental contrastar a tecnologia de, 10 anos atrás com a atual. Tá, e como era essa IA mais antiga na prática? A IA tradicional operava de uma forma estritamente analítica, observacional mesmo. Era tipo um auditor incrivelmente eficiente. Imagina esse auditor olhando para uma montanha de planilhas e dizendo: tem uma anomalia nestes números aqui. Os dados que já existiam. A IA generativa de hoje, impulsionada por esses modelos fundamentais, faz um negócio completamente diferente. Ela não só aponta o erro, né? Ela cria o inédito. Em vez de só achar a fraude na planilha, ela pega os dados, entende a lógica, redige um relatório jurídico completo sobre a fraude e ainda te dá 3 planos de mitigação de risco. E ainda gera o código para bloquear o invasor se você pedir. Pois é um salto enorme de observação para criação. Nossa, e compreender a mecânica exata dessa transição é uma questão de sobrevivência hoje, porque é muito fácil ceder àquela sobrecarga de jargões técnicos e simplesmente ignorar o assunto. O que é um erro fatal para qualquer negócio agora. Total. Para quem quer se manter bem informado, a verdade nua e crua é que a IA deixou de ser um projeto isolado em laboratório. Hoje ela é o motor invisível por trás do atendimento ao cliente, da análise de contratos complexos, da produtividade diária. Entender isso deixou de ser curiosidade de nicho, né? Passou a ser a habilidade mais crítica desta década. Com certeza. O impacto prático já está aí, cortando custos operacionais absurdos e gerando receita. Mas para tirar esse valor real sem queimar dinheiro, a gente precisa entender o combustível. O que nos leva à grande questão da nossa análise. Qual é o combustível desse foguete? Isso. Se o treinamento é um lançamento de foguete, o que exatamente vai dentro desse tanque? Porque o motor dos modelos fundamentais consegue resultados tão, assustadoramente melhores do que a geração anterior. A resposta está numa mudança radical de método. Basicamente, o abandono da dependência humana. Como assim dependência humana?
é que o aprendizado de máquina tradicional era hiperespecífico. Para um sistema aprender a identificar uma placa de pare num carro autônomo, exigia uma intervenção manual gigantesca. Era o que a gente chama de aprendizado supervisionado, com dados rotulados. Ah, aquelas equipes enormes só marcando imagem. Exato. Um exército de pessoas sentadas na frente de monitores, abrindo milhares de fotos e desenhando uma caixinha em volta de cada semáforo e ensinando o computador. É um processo muito exaustivo, muito caro e que simplesmente não escala. Não tem como marcar a internet inteira na mão. Impossível. Os modelos fundamentais operam através do aprendizado não supervisionado. Mas espera aí. Como a máquina aprende se não tem um ser humano apontando o dedo e dizendo, olha, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é certo, isso é errado? Através de uma escala inacreditável de tentativa e erro, tudo baseado em contexto. Esses modelos são alimentados com montanhas de dados brutos. A internet inteira, bibliotecas completas, repositórios de código de programação. Tá, ele engole tudo isso e aí... Aí o sistema joga bilhões de vezes um jogo de adivinhar a próxima palavra. Ou preencher a lacuna. Ele esconde uma parte de um texto e tenta prever o que deveria estar ali. Cada vez que ele erra, ele ajusta as conexões internas dele. Nossa! E fazendo isso numa escala trilionária. Exatamente. A IA não só memoriza frases. Ao fazer isso sem parar, ela acaba deduzindo, por conta própria, as regras da gramática, a lógica de programação, o que é sarcasmo, como se estrutura um argumento legal. E o resultado é um modelo generalista? Isso, uma base de conhecimento tão vasta que serve para quase tudo. Olha, isso soa exatamente como a diferença entre contratar alguém que passou 20 anos apertando um parafuso específico numa fábrica versus contratar um polímata genial que leu todos os livros do mundo. Essa é uma analogia perfeita. Né? Porque o cara do parafuso é incrível naquilo. Mas se a fábrica passa a fazer geladeira em vez de carro, a habilidade dele não serve mais para nada. Ele trava. Fica obsoleto na hora. Já o polímata não. Ele entende de termodinâmica, de psicologia, de design. Se ele tiver que gerenciar a linha de geladeiras, ele aprende em 3 dias. Porque já tem a base do raciocínio estruturado. E é exatamente assim com a IA agora. Aquele tempo e dinheiro absurdos, o tal lançamento do foguete que você mencionou no começo, eles são gastos apenas uma vez para formar esse polímata digital. Entendi. Aí depois é só direcionar ele... Isso. Uma vez que o modelo tem essa base universal, você dá umas diretrizes curtas e ele adapta aquele oceano de conhecimento para fazer tarefas muito complexas em qualquer setor. Mas é aí que a gente esbarra num problema prático gigantesco. A gente vê essas demos incríveis do modelo fazendo sonetos, programando em Python, explicando física quântica. Mas e quando uma empresa precisa resolver um BO corporativo altamente sensível? Um caso de uso interno, por exemplo. Sim. Digamos analisar uma política de reembolso ou revisar um contrato de fusão super sigiloso. Não é um risco enorme usar um modelo tão vasto? Como a gente garante que esse polímata não saia dos trilhos ou não comece a alucinar quando a gente exige uma precisão muito específica? Essa pergunta nos leva direto para uma das revelações mais contraintuitivas desse documento da IBM e toca no exato ponto onde a maioria das empresas escorrega hoje. Tem um mito gigante no mercado que é impulsionado por puro marketing. O de que maior é sempre melhor. Esse mesmo. A ideia de que a solução para tudo é sempre plugar o maior e mais recente modelo disponível lá na nuvem pública. Mas espera aí, isso vai contra tudo que a gente lê todo dia. As Big Techs estão o tempo todo anunciando data centers de 18 bilhões de dólares para treinar modelos cada vez mais titânicos. A guerra nas manchetes é quem tem mais parâmetros, trilhões de parâmetros. Soa muito mais impressionante, não soa? Muito. A ideia que vendem é que o cérebro colossal e onisciente é a resposta para tudo. Existe um argumento técnico provando que os modelos menores são melhores. Porque, falando sério, isso soa um pouco como o pessoal que vem de servidor local tentando puxar a sardinha para o lado deles. É uma desconfiança válida.
Mas, se conectarmos isso ao cenário maior de negócios e eficiência corporativa, os dados práticos provam que o modelo colossal, na verdade, é um desperdício enorme de recursos para a maior parte das tarefas diárias. Sério? Desperdício? Sim. Para entender isso, a gente precisa desmistificar essa palavra mágica, os parâmetros. Imagina os parâmetros como sinapses, as conexões do cérebro da IA. Um modelo com trilhões de parâmetros sabe de tudo. Literatura renascentista, como consertar trator, receita de bolo. Tá, ele é o sabichão. Mas imagina um banco que só quer extrair cláusulas de multa de uns contratos. O conhecimento sobre literatura do século XV é um peso inútil ali. Ah, faz sentido. É tipo um excesso de bagagem que o sistema tem que carregar a cada requisição. Precisamente, modelos menores especializados, que rodam na casa dos bilhões de parâmetros, e não trilhões, não têm esse conhecimento inútil de mundo. Eles são bisturis de precisão. E os grandões são canhões. Exato. Para matar uma mosca, o bisturi ou o mata-moscas funciona melhor que o canhão. Quando você pega esses modelos menores e avalia em tarefas muito específicas, bem treinados nos jargões da própria empresa, eles empatam ou superam os gigantes. Caramba! E sob a ótica da operação, faz todo o sentido do mundo. Porque rodar um modelo gigante na nuvem deve ter um custo computacional bizarro e uma lentidão na resposta, né? Sim, a latência é bem maior. Mas o ponto principal, o verdadeiro calcanhar de Aquiles, é a soberania dos dados. A segurança da informação. Se você usa o mega modelo da nuvem pública, você está mandando dados confidenciais dos seus clientes para fora da sua empresa, para ser processado no servidor de outra pessoa. O que, para banco ou hospital, é um pesadelo. É impensável. É aí que o modelo menor ganha de lavada em setores com muita regulação, tipo saúde, finanças, defesa. Um modelo de, 7 bilhões de parâmetros roda on-premise. Ou seja, dentro do próprio servidor físico da empresa. Na sala do lado, se bobear. O risco de vazamento zera, você não depende de internet externa e o custo fica super previsível. Tá, isso nos leva para o abismo da implantação prática. Já que a gente entendeu que o caminho mais inteligente não é alugar o maior cérebro do mundo, mas ter cérebros menores internamente, como uma organização sai dessa teoria linda e executa isso sem causar um desastre? Porque o que mais tem é projeto travando na metade. Exato. Como se constrói essa expertise na prática seguindo o guia dessa pesquisa? O documento detalha 4 passos cruciais para evitar o desastre. O erro clássico é querer dar o maior salto no primeiro dia. Automatizar a aprovação de crédito logo de cara. O que é a receita certa para o fracasso? Qual é o primeiro passo de verdade? O primeiro é estabelecer uma equipe fluente. Essa galera precisa ter liberdade para experimentar modelos abertos de forma confortável. Tropeçar sem causar dano. Criar um ambiente seguro para teste. E o passo 2? Escolher um caso de uso interno e de risco quase zero como campo de provas. Por exemplo, usar a IA só para resumir tickets de TI antigos para os próprios funcionários de TI. Se a IA errar, ninguém de fora vê. O risco é nulo. Aham, e a equipe aprende a lidar com o modelo integrado aos bancos de dados da empresa. Perfeito. O terceiro passo é definir os verdadeiros impulsionadores de valor. Quais os requisitos de segurança e regulamentação reais daquele caso. E o quarto é operar com transparência radical. O que seria essa transparência na prática? Filtragem de dados, garantir que as decisões da IA sejam explicáveis, auditar a justiça do modelo, estar pronto para regras de conformidade que ainda nem existem. Olha, falando do fator de sucesso dessa etapa de experimentação, o texto cita a escolha das métricas de avaliação corretas. Custo, escalabilidade, isso é matemática pura, tranquilo. É a parte fácil. Mas e quando a resposta correta da IA é subjetiva? Como a gente mede o que é justo ou se o modelo teve sucesso em casos onde nem nós, humanos, chegamos num acordo sobre o tom de voz? Esse é o maior desafio atual. Como garantir que a IA não seja dura demais negando um serviço ou prometa demais vendendo o produto? A matemática não resolve. A pesquisa aponta para táticas de teste de estresse comportamental tipo Red Teaming. Red Teaming? Então são equipes atuando como adversárias do próprio sistema corporativo? Isso mesmo. Hackers comportamentais, quase. Eles tentam quebrar o modelo deliberadamente,
Mandam comandos cheios de pegadinhas para forçar a IA a violar as regras da empresa. Para ver onde ela escorrega. Se ela falha, não adianta só reiniciar. Eles têm que ir lá na cadeia de probabilidade, entender o porquê daquele comportamento e botar filtros. Exige uma auditoria muito mais analítica do que só ver se o código está rodando rápido. Entendi. Tá, vamos imaginar um cenário super otimista. A equipe testou, o modelo focado tá lá nos servidores internos, o Red Teaming não achou nenhum desvio, a IA tá rodando lisa, cortando o custo, respondendo rápido, sensação de dever cumprido gigante. O trabalho acabou, certo? Aí é que tá a grande armadilha. Esse é o momento de maior vulnerabilidade para qualquer empresa. Por quê? Achar que terminou só porque entrou em produção é mentalidade de software dos anos 90. Você instala o Word e ele faz a mesma coisa por 10 anos. Mas a IA generativa, Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, pessoal. ela tem um prazo de validade, uma obsolescência. Pera, prazo de validade? A gente aprendeu que inteligência digital é para sempre. O computador não esquece as coisas. Ele não esquece, mas o mundo em volta muda. E muda rápido. Ah, é o desalinhamento com a realidade. Exato. Digamos que você treinou uma IA jurídica maravilhosa, com todas as leis e regulações de 2023. Ela está blindada. Aham. Aí o governo aprova uma nova lei de proteção de dados. Ou o seu concorrente muda o preço. Ou a economia vira. Se você deixa essa IA isolada lá no servidor, Rodando no escuro. em 2026, ela vai redigir um contrato com uma gramática linda, super confiante e totalmente legal pelas novas leis. A inteligência da máquina começa, na prática, a apodrecer. Nossa. E não é um erro óbvio, né? Não dá tela azul. Não, ela soa perfeitamente articulada e genial, mas baseada num mundo que não existe mais. Vira um risco bizarro para a empresa. Por isso que o texto bate tanto nessa tecla do ajuste fino. Não é só ensinar uma palavra nova de vez em quando. É uma necessidade imperativa de retreinamento regular. A própria IBM retreina as bases dos modelos várias vezes por ano. É um ciclo sem fim. O que exige uma plataforma de governança de dados super robusta, para transitar o tempo todo da experimentação para a implantação. Não é só lançar o foguete e ir para casa. É manter a equipe guiando o foguete enquanto o universo muda em volta dele. Atualizar dados, gerenciar o que a IA já aprendeu para não estragar e passar tudo de novo pelas auditorias. Governança permanente. Bom, recapitulando a vastidão do nosso mergulho profundo de hoje. A gente desconstruiu esse lançamento de foguete da IA, entendemos que o motor é esse aprendizado não supervisionado. Da máquina deduzindo a lógica do mundo sozinha. Isso, aí a gente quebrou o mito de que o modelo massivo na nuvem é sempre a solução, provamos que, na real, modelos menores rodando localmente como bisturis ganham em eficiência e segurança. O que muda o jogo dos custos. Totalmente. Passamos pelo guia prático de sobrevivência, começar pequeno, equipe fluente, risco baixo, red teaming. E fechamos com esse alerta assustador de que IA estática é IA morta. Ela apodrece sem retreinamento. E para amarrar tudo isso, eu volto na analogia inicial da pesquisa, da corrida espacial. Orquestrar isso tudo, ajustar parâmetros, retreinar modelo, é muito difícil, assusta. Dá um certo desespero corporativo, né? Dá. Muitas empresas congelam, mas é o mesmo esforço absurdo que a NASA teve lá atrás. Construir o inédito, encarar o risco, a complexidade. Foi esse trabalho suado que fez a gente pisar na Lua e ver que o espaço não era só ponto brilhante no céu. A recompensa de encarar a complexidade é acessar um universo novo de produtividade. Exatamente. A IA corporativa é o veículo dessa nova exploração. Vai acelerar desenvolvimento de décadas para meses e reescrever quem ganha e quem perde no mercado. É inspirador, mas pé no chão. E para quem acompanha a gente, essas estratégias mostram um caminho bem diferente do que o hype da internet prega por aí. Muito menos ficção e muito mais engenharia. É, descobrir que modelos menores ali no servidor interno da empresa, engolindo dados locais, que isso é o futuro prático da tecnologia, muda muita coisa. E se isso for verdade mesmo, deixa a gente com um pensamento final super provocativo.
Qual? A gente sempre imaginou o futuro da IA como um cérebro único, onisciente, tipo um deus de silício lá na nuvem controlando tudo, um super oráculo. A imagem clássica da ficção científica. Mas a engenharia e o custo mostram o oposto. Será que o verdadeiro futuro da IA não é esse cérebro gigante, mas sim um ecossistema invisível de milhões de inteligências menores e hiperespecializadas? Tipo, milhares de modelinhos locais vivendo de forma silenciosa no subsolo das empresas, cada um moldado com as regras microscópicas de cada negócio diferente? É uma visão fascinante do que vem por aí. Uma infraestrutura muito mais fragmentada e personalizada do que a gente previu. Pessoal, tem bastante coisa para se pensar até a nossa próxima análise profunda.